Shamaima Begum, uma jovem atraída pela propaganda online do Estado Islâmico, como centenas de jovens, decidiu, quando ainda tinha 15 anos, com mais duas amigas, Hamira, de 15 anos, e Khadija, de 16 anos, disseram aos seus pais no dia 17 de fevereiro de 2015 que iam passar o dia fora, mas na verdade as três estudantes tinham um plano. Elas se preparavam para ir para a Turquia e da Turquia atravessarem a fronteira para a Síria, e foi o que fizeram. Quando os pais deram por falta delas e contactaram as autoridades, foi quando vieram a descobrir, através de imagens do aeroporto, que mostram as três adolescentes a passarem pelo controle de segurança antes de apanharem o voo para a Síria. Exatamente no dia que desapareceram, o pai de uma das adolescentes chegou a fazer um apelo público para que a sua filha não caia sob o controle dos militantes do Estado Islâmico, enquanto as autoridades tentavam encontrar as meninas. "Por favor, pense duas vezes, não vá para a Síria", disse o seu pai, com a família desesperada com a situação, que provocou uma grande preocupação generalizada na Grã-Bretanha. A repercussão era tanta que o primeiro-ministro britânico pediu às empresas da mídia social que façam mais para lidar com o extremismo online, dizendo que aparentemente as meninas devem ter sido radicalizadas dentro dos seus próprios quartos. Também disse que as companhias aéreas precisam de novos sistemas para evitar que crianças viajem desacompanhadas. O caso ficou adormecido até que, em 2019, Shamaima Begum, com 19 anos, foi descoberta no norte da Síria, detida em um campo de refugiados e grávida de 9 meses. Ela deu uma entrevista. A jovem, quando foi entrevistada pelo Times, contou que, em 2015, quando ela fugiu com as duas amigas para a Síria, foram para Raqqa, e lá ela ficou hospedada em uma casa com outras futuras noivas recém-chegadas. Shamaima se candidatou para se casar com um combatente falante de língua inglesa entre os 20 e os 25 anos. E 10 dias depois, ela se casou com um holandês de 27 anos, que também se converteu ao islamismo e com quem está com ele desde então. Aconteceu que o casal acabou por fugir de Baghouz, o último território controlado pelo grupo extremista, no leste da Síria. O marido se rendeu a um grupo de combatentes sírios quando eles fugiam. Quanto a Shamaima, ela naquele momento se encontrava entre uma das 39 mil pessoas em um campo de refugiados no norte da Síria, grávida do terceiro filho, sendo que os seus outros 2 filhos haviam falecido. Ao ser perguntada pelo jornalista Anthony Lloyd do Times se a experiência de ter fugido para Raqqa, antigo reduto do Estado Islâmico na Síria, correspondeu às suas expectativas, Shamaima respondeu: "Sim, correspondeu. Era como uma vida normal, e a vida que eles mostram nos vídeos de propaganda." No entanto, o que ela disse depois não aparenta ser uma vida normal. Assim acrescentou que, de vez em quando, há bombas e outras coisas, mas fora disso. Ela também disse que ver a primeira cabeça decepada em uma lata de lixo não incomodou, já que era um combatente capturado no campo de batalha, um inimigo do Islã, e que a sua preocupação foi o que ele poderia ter feito a uma mulher muçulmana se tivesse oportunidade. Shamaima disse também ao Times que não sou a mesma garotinha boba de 15 anos que fugiu de Bethnal Green há 4 anos. "Não me arrependo de ter vindo para cá." Além de que nessa entrevista ela também descreveu como uma de suas amigas de escola que fugiu com ela do Reino Unido morreu em um atentado à bomba, e ainda não está claro o que aconteceu com a terceira menina. Mas naquele momento, Shamaima Begum só queria regressar ao Reino Unido para que o seu filho pudesse ter direito à saúde e melhor qualidade de vida, para que não corra o risco de morrer como os seus 2 irmãos. Shamaima disse que perder 2 filhos foi um choque, foi tudo de repente e muito difícil. A primeira filha, uma menina, morreu com 1 ano e 9 meses e foi enterrada em Baghouz, 1 mês antes da entrevista. E o segundo filho morreu 13 meses antes dessa entrevista, vítima de uma doença agravada pela desnutrição.
Segundo o Times, ela contou ao jornal que chegou a levá-lo ao hospital. Não havia medicamentos disponíveis e nem equipe médica suficiente. Como consequência, Jemima, grávida de 9 meses, temia pelo seu filho e, segundo ela, essa preocupação também contribuiu para a decisão de deixar Baghouz. Desabafou ao jornal que foi fraca. Ela disse: "Não consegui suportar o sofrimento e a dificuldade que envolvem estar no campo de batalha, mas também estava com medo de que a criança que estou prestes a dar à luz morresse com meus outros filhos se eu continuasse lá." Ela continuava com medo de que essa criança viesse a adoecer no campo de refugiados quando nascer. Ela disse: "É por isso que realmente quero voltar para o Reino Unido, porque tudo seria resolvido, pelo menos em termos de saúde. Eu farei o que for necessário para poder voltar para casa e viver em paz com meu filho." Esta entrevista de trazer o seu filho para o Reino Unido para o salvar custou-lhe bem caro. O ministro de Segurança Ben Wallace informou que não poderia comentar o caso de Jemima Begum por razões legais, mas disse que qualquer britânico que viaje para a Síria para se envolver ou apoiar atividades terroristas deveria estar preparado para ser questionado, investigado e possivelmente processado se voltar ao Reino Unido. Segundo o mesmo, não vou colocar em risco a vida do povo britânico para procurar terroristas ou ex-terroristas em um Estado falido, que, embora o Reino Unido tenha o dever de cuidar dos filhos britânicos na Síria, ele também tem o dever com todos os cidadãos do Reino Unido e fará o que for adequado e necessário para manter as pessoas seguras. Peter Fahey, chefe de polícia aposentado que liderava o programa de prevenção ao terrorismo na época em que as meninas fugiram, disse que se Jemima Begum voltar ao Reino Unido, as autoridades vão detê-la e investigar se há provas suficientes para montar um processo judicial, e que conseguia entender porque o governo não estava parcialmente interessado em facilitar o seu retorno. Se ela tivesse mostrado completo remorso, seria totalmente diferente, afirmou ao programa Today da BBC Radio. Ele disse: "Seria um grande desafio e exageria muito dinheiro mantê-la segura e impedir que atraísse extremistas islâmicos e extremistas de direita." Ben Wallace disse que não iria colocar em risco a vida de autoridades britânicas para resgatar cidadãos britânicos que foram para a Síria e para o Iraque para se juntarem ao Estado Islâmico. Para piorar a situação de Jemima Begum, a jovem perde a sua cidadania britânica, removida pela Home Office, segundo o advogado da família, o mesmo que foi contratado para contestar essa decisão. Em um comunicado, o Time de Defesa declarou: "A família está muito desapontada com a intenção do Ministério do Interior de ter uma ordem que privou Jemima de sua cidadania. Estamos a considerar todos os caminhos legais para contestar essa decisão", conta-nos ao jornal A Hora. Parece que o Reino Unido não ficou satisfeito com a primeira entrevista, onde Jemima diz não estar arrependida e ainda ter justificado actos terroristas, como o ataque de bomba suicida em Manchester, no qual 22 pessoas morreram. Foi considerado que Jemima Begum causaria sérios riscos à segurança nacional. A 20 de fevereiro de 2019, o jornal Diário de Notícia conta-nos que Bangladesh também rejeita Jemima Begum, a noiva do Estado Islâmico. O Ministério do Interior de Bangladesh, citado pela Reuters, afirmou que este é um problema dos britânicos. A esta altura, Jemima Begum tinha 19 anos. Mas quando se juntou ao Estado Islâmico tinha 15 anos. Mas devido à entrevista de Jemima Begum, o Reino Unido está preocupado se Jemima possa constituir uma ameaça à segurança nacional, principalmente pelo facto de ter se unido ao Estado Islâmico. E Jemima Begum, quando questionada pela BBC sobre essa entrevista, ela afirmou que tomaram essa decisão com base em entrevistas que eu dei. Não mandaram ninguém do Ministério Público para falar comigo. Acho que estão a ser injustos e não sei se podem fazer isso. Eu não tenho dupla nacionalidade. Esperava que a Grã-Bretanha compreendesse que eu cometi um erro. Não sabia muito bem o que era o Islão. Vi estas coisas do Estado Islâmico. Fui enganada. Pensei que eles podiam ser amáveis comigo.
Shamaima, questionada sobre se sente culpa e remorsos pela morte de inocentes em nome do Estado Islâmico, como as 22 pessoas mortas no Manchester Arena num concerto de Ariana Grande em 2017, a jovem respondeu ao jornal: "Fiquei chocada. Morreram inocentes. Uma coisa é matar um soldado. É legítima defesa, quem? Mas matar mulheres e crianças não. Eles disseram que foi retaliação. Então eu pensei, ok, é justa a explicação." Porém, novamente questionada pelo jornalista sobre se sente necessidade de pedir desculpas, ela, depois de hesitar, lá responde: "Sim, ok, eu lamento pelas famílias que perderam seus maridos, irmãos e filhos. Não foi justo para eles. Não estavam a combater ninguém, nem a fazer mal nenhum, mas eu também não. E as mulheres que estão a ser mortas neste momento em Bagus também não." Infelizmente, veio-se a saber, ainda em março de 2019, que o terceiro filho de Shamaima Begum, que tinha nascido em fevereiro, morreu com 2 semanas. Segundo informações divulgadas na sexta-feira, dia 8 de março de 2019, por uma fonte das tropas que combatem o grupo radical, contam-se a G1 Globo. Em 26 de setembro de 2019, o Correio da Manhã divulgou que a jovem diz precisar de terapia após a perda de 3 filhos. Agora diz odiar o Estado Islâmico. Já a 26 de setembro de 2019, a CM Mundo revela-nos que Shamaima deixou de usar véu e passou a ter um piercing no nariz devido a uma tenda com uma canadiense 30 anos mais velha do que ela, e tem uma televisão onde podem ver as notícias e até alguns filmes. Shamaima diz que na primeira entrevista ela temeu dizer estar arrependida e que neste momento ela teme pela sua vida por ter dito que queria voltar para o Reino Unido. Em 2021, Shamaima Begum tornou-se na noiva do Estado Islâmico que nenhum país quer, já que o Reino Unido não quer devolver a cidadania britânica da jovem, juntando Shamaima a uma lista de britânicos que, após se terem juntado ao Estado Islâmico, ficaram sem nacionalidade. Ela tem contestado essa decisão do governo. Contudo, o Supremo Tribunal decidiu na sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, que Shamaima não pode voltar ao Reino Unido para defender o seu caso. Ainda à luz da legislação, a revogação da cidadania pode ser considerada ilegal se o cidadão ficar apátrida, ou seja, sem nacionalidade. E a jovem de 21 anos nasceu e cresceu no Reino Unido, mas é filha de cidadãos bangladesh. E por isso a justificação é que Shamaima podia requerer a nacionalidade de Bangladesh. Mas, como nos confirma mais uma vez, desta vez o Diário de Notícias, a 27 de fevereiro de 2021, Bangladesh, terra natal dos pais que ela nunca visitou, disse que não era problema deles. E os Países Baixos, onde o marido nasceu, não reconhece o casamento, já que ela era menor de idade. A Organização das Nações Unidas revela que são, neste momento, mais de 64 mil pessoas que residem no local, sobretudo crianças e mulheres, debaixo de condições deploráveis e expostas a situações de violência. Atualmente, Shamaima Begum ainda vive no campo de refugiados no norte da Síria. Ela afirma que a decisão de revogar sua cidadania foi ilegal e a expôs a um risco de morte ou de tratamento desumano e degradante.